Lei número 13.043, de 13 de novembro de 2014. Artigo 16. Fica isento de imposto sobre a renda o ganho de capital oferido por pessoa física até 31 de dezembro de 2023, na alienação realizada no mercado à vista de bolsas de valores. Então, gente, este artigo versa sobre os critérios para que as ações de uma empresa gozem do benefício da isenção de imposto de renda, tá? O objetivo deste vídeo não é explicar a isenção de imposto de renda estabelecida nessa lei, e sim alertar os investidores da proximidade desta data de 31 de dezembro de 2023, que é a data de validade para que o investidor se beneficie dessa isenção de imposto de renda, tá ok? Bom, em suma, algumas ações que veremos a seguir, ela tem a isenção de imposto de renda se compradas e vendidas entre 14 de novembro de 2014 e 31 de dezembro de 2023, tá ok? Bom, artigo 17 até 31 de dezembro de 2023 é vedada a compensação de perdas ou prejuízos incorridos na alienação das ações, ou seja, as ações isentas de imposto de renda, né? Caso o investidor tenha prejuízo com elas, não pode ser compensado, tá? No final, nós vamos abordar sobre esse assunto da impossibilidade de compensação de prejuízo nessas ações, pois há um detalhe que poucos se deram conta ainda. Bom, vamos ver aqui no Ciro como é que a gente consulta essas ações isentas pela Lei 13.043, tá? Então vamos aqui na aba Códigos. Aqui no cabeçalho nós temos aqui imposto de renda e nós podemos filtrar somente os isentos, tá? Então isentos aqui, além daquelas isentas pela Lei 13.043, temos mais algumas que são de infraestrutura, tal, que não nos interessam, tá? Então nós vamos filtrar aqui, ó, mercado à vista, tá? Bom, então aqui no mercado à vista nós temos todas as ações isentas pela Lei 13.043. Tá? Então nós temos aqui os tickers, os nomes, né, mercado à vista, que é isento, os CNPJs, as datas, né, da Lei 13.043, né, compra de 10 de julho de 2014 até 4 de fevereiro de 2021. E venda de 10 de julho de 2014 até 31 de dezembro de 2023, tá? Bom, então, essas datas que estão destacadas em vermelho aqui, quer dizer que, por exemplo, a Agro 3, ela perdeu esse benefício da isenção de imposto de renda em 4 de fevereiro de 2021, porque ela teve um IPO, né? Então aumentou o patrimônio líquido e ela perdeu essa isenção, esse benefício, tá? Assim como o Prio 3 perdeu o benefício em 29 de janeiro de 2021, SNSL3, que mudou, né, o ticker para a Esquia 3, ela perdeu o benefício em 5 de setembro de 2019, tá ok? Essa PRNR3 aqui, ela começou a isenção dela, né, depois, né, em 14 de fevereiro de 2020, tá ok? Bom, aqui então, SNSL3 mudou o ticker para Esquia 3, né, podem ver que o CNPJ é o mesmo. Aqui então, HRTP3, ela mudou para Prio 3, mudou o ticker, né, o CNPJ é o mesmo. CRDE3 também mudou para FIEI3, tá? Então, CRDE3 não existe mais, só FIEI3. E a RENAR3, ela mudou o ticker para FRTA3, tá? Então, essas foram as alterações que são as mesmas ações, tá ok? Bom, então, vamos ver uma situação aqui bem curiosa, tá? Então aqui nós temos aqui várias operações e dentre elas nós temos a Prio 3, né, que ela ficou isenta de imposto de renda.
notem que ela perdeu a isenção em 29 de janeiro de 2021. Tá? Então guardem essa data aqui, 29 de janeiro de 2021. 29 de janeiro de 2021, vamos filtrar aqui as nossas PRIO 3. Tá? Então, nós podemos observar aqui que somente essas duas primeiras operações aqui, elas têm o benefício da isenção de imposto de renda. Tá? As outras foram compradas após a PRIO 3 perder o benefício. Então, essas duas operações, a gente tem que fazer um controlinho separado, tá? Por causa do preço, depois tem que fazer preço médio, tá? E essas outras ações, operações que não têm isenção de imposto de renda, a gente tem que fazer um controlinho à parte, tá? Por exemplo, se a gente vender aqui 600, 700 ações PRIO 3, ela vai pegar essas ações isentas de imposto de renda, então ela tem que fazer um preço médio somente entre essas duas aqui, e depois vai pegar uma parte das ações não isentas. Então tem que fazer um preço médio aqui das outras operações que não têm isenção de imposto de renda. Tá ok? Bom, a pergunta que se faz, né? Como a gente tem várias operações, se a gente vender, por exemplo, 700 ações, quais ações que devem ser alienadas? Neste caso aqui, nós devemos seguir a regra do primeiro que entra é o primeiro que sai, tá? Então, se nós temos aqui 680 ações que são isentas de imposto de renda e várias outras que não são, se a gente vender 700 aqui, 800, por exemplo, a alienação tem que ser feita seguindo a regra do primeiro que entra, que é o primeiro que sai, tá? Então, vai sair esse aqui primeiro, depois vai sair esse, depois vai sair esse, depois vai sair esse, tá? Seguindo a regra do primeiro que entra, primeiro que sai, tá ok? Se nós vendermos somente 100, vai sair 100 dessa primeira operação aqui, ó, tá ok? E no caso de vender 100, terá que ser feito um preço médio somente entre essas duas aqui, tá? Então vamos fazer esse exemplo de venda de 100. Tá? Nós vendemos 100, deixa eu ver aqui a última data, né? 18/7 é a última data. Então nós vendemos 100, o preço atual é 50 reais, 19/7. Bom, aqui então o Ciro, toda vez que a gente insere uma operação manual, tá? O Ciro ele vai executar os eventos corporativos automaticamente, tá? Então a última data executada foi 18/7, ele precisa executar os eventos corporativos até 19/7. Eventos corporativos executados. Beleza. Temos aqui a nossa alienação, tá? Então notem o seguinte. Essas 100 ações alienadas aqui é uma alienação parcial, né? Parcial. E o Ciro deve fazer um preço médio somente entre essas duas operações que são isentas de imposto de renda, tá? Então ela não pode misturar com essas outras ações que não são isentas de imposto de renda, tá ok? Bom, então vamos dar 2 cliques aqui na data e vamos transportar essa operação aqui, essa alienação de 100 PRIO 3 para a aba encerradas, tá? Então vamos transferir para a aba encerradas. O Ciro está avisando, né, todos os preços das operações de compra do ativo PRIO 3 isentos de imposto de renda pela Lei 3.043 até a data 19/7/2023 serão alterados para preço médio.
Beleza, estamos aqui então na aba encerradas, né? E nós temos aqui a 100 PRIO 3 encerrada, tá? Notem o seguinte então, o preço médio foi calculado em relação a somente as duas operações isentas de imposto de renda, tá? Que é o preço médio 6,28. Aqui imposto de renda, nós temos a informação de que ela é isenta de imposto de renda, tá? Então, essa alienação aqui, vamos ver o cálculo de imposto de renda, tá? Notem que em julho, foi em julho, né? Em julho, então, como é uma operação isenta de imposto de renda, não foi calculado nada aqui em julho, tá? Ó, é a única operação de julho. O lucro de 4.368,70, que está isento de imposto de renda, um lucro muito bom, tá ok? Bom, então no cálculo de imposto de renda aqui, em julho não foi calculado nada, tá? Vamos ver aqui o relatório analítico de julho. Relatório analítico. Isenção de R$20.000, PRIO 3, isento pela Lei 13.043. Cálculo de imposto de renda, PRIO 3, isento pela Lei 13.043, por isso que não tem imposto de renda a pagar. E como é que fica o relatório para a declaração anual de imposto de renda? Aqui nós temos então o item aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis. Declaração de lucros do mercado à vista isentos pela Lei 13.043 de 3 de 11 de 2014. Operação de PRIO 3, lucro de 4.368,70, que está isento de imposto de renda. Então aqui é o nosso relatóriozinho para a declaração anual de imposto de renda, tá? O lucro bateu com o relatório, tá ok? Bom, então nós vimos aqui que o preço médio tem que considerar somente as duas operações isentas de imposto de renda. As outras aqui permanecem a mesma, tá ok? Bom, então vamos para um outro exemplo agora. Nós temos aqui então 580 ações isentas. Eu vou alienar aqui 700 ações PRIO 3, 700 ações. Qual o preço? R$50, tá? Então, eu posso informar aqui a quantidade em qualquer operação de PRIO 3 que o Ciro já me distribui aqui automaticamente, tá? Então ele pegou aqui, alienou totalmente aqui as operações que são isentas de imposto de renda, nessas duas operações aqui, alienou as duas, né? Então lembrando, o primeiro que entra, as primeiras operações que entram são as primeiras operações que saem, tá ok? Então sai essa que é isenta de imposto de renda, o preço médio já está calculado, tá? E agora a gente vai alienar 120 ações, 120 ações das operações que não tem o benefício da isenção de imposto de renda. Então notem que depois que a gente transferir para aba encerradas aqui, que o preço médio dessas PRIO 3 que não tem isenção de imposto de renda, elas devem ser calculadas separado dessas ações aqui, ó. Tá? Então vamos transportar, vamos dar dois cliques aqui e vamos transportar então para a aba encerradas.
Aqui na aba encerradas, então, nós temos aquela operação. Erramos aqui na... Bom, tudo bem, a data aqui ficou a mesma daqui, né? Mas não tem problema, tá? O objetivo aqui é mostrar o preço médio, tá? Então, as operações isentas de imposto de renda, elas têm que fazer um controlinho em separado, tá ok? Das outras aqui. As outras que não são isentas de imposto de renda entraram aqui no cálculo do preço médio, né? Sem, logicamente, as que são isentas de imposto de renda, tá? Então aqui 2301 é o preço médio. Aqui na aba operações, as operações que ficaram aqui de PRIO 3, ó, 2301, né? 2301, 2301, tá ok? Bom, então, importante nesse caso aqui, saber que as primeiras operações que saem são as primeiras operações que entram, tá ok? Bom, agora nós temos aqui uma operação de Nutri3, tá? Nutri3 também tem o benefício da isenção de imposto de renda pela Lei 3.043. Tá? Isento. Tá ok? Então tem isenção. Agora um detalhe, hein, gente? Notem o seguinte. Essa Nutri3 que tem a isenção de imposto de renda, só que essa operação está dando prejuízo. Tá? Lembram que a gente falou aqui, ó, até 31 de dezembro de 2023 é vedada a compensação de perdas ou prejuízos incorridos na alienação das ações. Então a gente não pode considerar esse prejuízo aqui na compensação. Tá? A gente não pode compensar esse prejuízo. Tá ok? Agora notem o seguinte, aquilo que eu falei para vocês. Tá? Uma coisa que poucos estão se dando conta, tá? Se nós comprarmos Nutri3 e vendermos, ela tem isenção de imposto de renda, certo? Se nós perdermos esta data aqui e vendermos em 2024, vamos supor que a gente esqueceu que Nutri3 era isento de imposto de renda e não alienamos até 31 de dezembro de 2023. Aí chegou em 2024, se a gente alienar em 2024, a gente perdeu o benefício dessa isenção. Então a gente vai pagar imposto de renda. Tá? Agora, como esta operação de Nutri3 ela está dando prejuízo, como a gente, se estivesse dando lucro, a gente ia pagar imposto de renda. Como está dando prejuízo, depois da data 31 de dezembro de 2023, a gente vai poder compensar esse prejuízo aqui. Tá? Então, nós estamos aqui no dia 15 de outubro de 2023. Essa operação está dando prejuízo, nós não devemos, logicamente, cada um vai fazer uma avaliação aí se deve ou não deve, sei lá, dependendo da análise técnica, análise gráfica, a pessoa vê aí que vale a pena sair fora da Nutri3, tá? Mas no caso aqui, se for considerar somente esse fator da isenção de imposto de renda pela Lei 3.043, tá? O que nós podemos fazer? Nós podemos deixar essa operação para alienar depois de 31 de dezembro de 2023. Se nós fizermos isso, esse prejuízo a compensar aqui, a gente vai poder compensar. Tá ok? Então, é esse detalhezinho que eu deixei agora para o final, que eu falei para vocês que pouca gente ainda se deu conta disso. Tá ok?